No dia 1º de junho de 2025, a Vila Belmiro foi palco de um confronto tenso entre Santos e Botafogo, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, que poderia marcar a despedida de Neymar do clube, terminou com uma derrota por 1-0 para o Peixe, agravando a situação do time na zona de rebaixamento. Pois é, pessoal, a partida até estava equilibrada até os 76 minutos, quando Neymar protagonizou um lance que deu o que falar. Após uma tentativa frustrada de cabeceio, o camisa 10 usou a mão para empurrar a bola para o gol, em uma jogada reminiscentemente comparada à mão de Deus de Maradona. O árbitro David Oliveira Lacerda não hesitou em aplicar o segundo cartão amarelo, resultando na expulsão do craque. Fica até o final do vídeo que nós vamos te contar uma polêmica envolvendo o Ney e alguns jogadores do Santos. E claro, eu vou querer saber a sua opinião. Com um jogador a menos, o Santos não conseguiu segurar o ímpeto do Botafogo, que aproveitou a vantagem numérica para marcar o gol da vitória nos minutos finais. A derrota manteve o time na 18ª posição da tabela, com apenas 7 pontos conquistados em 11 jogos. Se liga no que estão falando desse acontecimento. Esse pode ter sido o último lance de Neymar com a camisa do Santos. Isso porque ele foi expulso tentando fazer um gol de mão na Vila Belmiro. O placar ainda estava 0-0 contra o Botafogo. A derrota aconteceu depois da sua saída. No fim das contas, o Santos só tem mais um jogo até o fim do seu contrato. Então, se Neymar não renovar, a sua despedida com a camisa do Peixe será sendo expulso na Vila Belmiro contra o Botafogo. Que coisa, hein? Será que o Peixe renova com o Neymar? Com a suspensão automática, Neymar está fora da próxima partida contra o Fortaleza. Considerando que seu contrato com o Santos expira em 30 de junho e que haverá uma pausa no campeonato devido ao Mundial de Clubes, há uma grande possibilidade de que este tenha sido seu último jogo pelo clube. O jogador fez algumas declarações nas suas redes sociais também. Se liga, o desespero de fazer o gol às vezes nos faz cometer erros. Quero pedir perdão aos meus companheiros e também aos torcedores. Eu errei, me perdoem. Hoje, se eu não sou expulso, tenho certeza que conseguiríamos os 3 pontos. Time tá de parabéns pelo jogo de hoje. Esses 3 pontos pode colocar na minha conta. E sobre a arbitragem, o craque disse: segundo amarelo tem que dar mesmo, mas o primeiro o juiz está de sacanagem. Fiz uma falta e já tomo amarelo. Como tem juiz ruim, hein? É só a minha opinião. Por favor, não me punam mais. Renato Paiva também comentou em coletiva sobre a expulsão de Neymar e a situação do jogador no Santos. Se liga no que ele falou. Hoje senti que o jogo estava equilibrado e de facto a saída não é só o Santos ficar com 10, é o Santos fica sem o Neymar também. E isso, quando isso aconteceu e nós mexemos na equipa, fomos atrás de converter uma equipa mais ofensiva, gerar mais contundência na área, perceber que o Santos agora ia baixar e ainda jogar cada vez mais em contra-ataque. Então nós tínhamos que povoar a área para não deixar ali a linha de 4 estar tranquila. E num lance destes de fora ou num lance de dentro, procurar o golo. Portanto, eu acho que no jogo de hoje a vantagem numérica foi decisiva porque deu-nos um alento e uma crença muito grande. Nós também fomos atrás do resultado e acabámos por ser premiado. Nem sempre é assim, mas hoje, sinceramente, acho que a diferença numérica acabou por ser muito importante nesta vitória. E Kleber Xavier, o técnico do Santos, também não ficou calado e deu declarações. Se liga. Sim, expulsão atrapalha. Qualquer expulsão de qualquer atleta atrapalha, ainda mais do Ney, que vinha jogando, né, fazendo um jogo grande. O Ney se preparou muito para esse jogo, mesmo com as condições adversas de uma torção que ele teve no último treinamento, no penúltimo treinamento, né, não no último. Tratou, recuperou, fez um esforço tremendo para estar, se colocou à disposição para ficar o máximo possível. Conversei um pouquinho com ele antes da expulsão, fiz o sinal para ficar mais, ele estava muito bem no jogo. E atrapalha, quando tu perde um jogador, né, numa situação normal já é ruim, quando tu perde o jogador mais importante, mais ruim fica contra uma equipe que até o momento não me lembro de uma chance de gol que o Botafogo tenha tido no jogo, né? E ainda sobre Neymar, o técnico deu as seguintes palavras. Se liga. Nenhuma das minhas conversas internas eu externo. Sempre elas vão existir para qualquer situação, boa ou ruim, né? Mas eu não vou externar. Mas, quando termina um jogo da forma que a gente terminou, de cabeça quente, e qualquer forma, mas hoje mais ainda, a gente
recolhe, deixa todo mundo recolher seu sentimento. Às vezes os próprios jogadores se expõem dentro do vestiário aquilo que fizeram de bom ou de ruim, a gente escuta e quando retoma o trabalho a gente conversa com a cabeça mais fria, as tomadas de decisões internas, as cobranças, os elogios com mais profundidade, elas acontecem. Agora se liga nessa cena antes mesmo da expulsão do Ney. E teve até comentário do Jorge Igor. O Santos perde o jogo muito por causa do Neymar. A expulsão é uma bizarrice. Para um jogador desse nível, campeão de Champions, jogou do Barcelona, jogou do Paris Saint-Germain, jogou Copa do Mundo, não dá para tomar o amarelo bobo que ele tomou pela falta que ele faz em cima do Jair no campo de defesa do Botafogo e para meter um mãozão na bola já com o amarelo, com 500 câmeras no estádio na era VAR. Não dá, não tem condição. Neymar, que vinha sendo o principal jogador, criando jogadas, articulando, dando passe, se movimentando, finalizando, quase fez um golaço no primeiro tempo, foi um quase herói que terminou o jogo como vilão. Porque a partir desse momento da expulsão acabou. O Santos, que vinha dominando o jogo, acabou de jogar, acabou o jogo do Santos. O Santos não existe sem o Neymar. Jornalistas presentes na Vila Belmiro e repórteres de campo relataram que o clima era de frustração, mas não havia espaço para culpas isoladas, e sim um sentimento coletivo de desgaste e pressão. O primeiro a se manifestar oficialmente foi o goleiro João Paulo, capitão do elenco. Em entrevista ao canal Premiere, ele afirmou: "O Ney é gigante, claro que ele sabe que errou, mas isso não apaga o quanto ele tem se dedicado desde que voltou. Nosso elenco é grato por ter ele com a gente. Se for o último jogo, que saibam, ele honrou essa camisa." As palavras de João Paulo vieram com um tom emocional forte, principalmente porque Neymar, apesar da curta passagem, havia liderado o time em vários momentos difíceis nas últimas rodadas do Brasileirão. Outro que se pronunciou foi o meia Giuliano, experiente e muito respeitado no elenco. Em entrevista na Zona Mista, ele destacou: "A gente sabe da pressão que ele carrega, tudo vira manchete com ele. Mas no vestiário, o Neymar é um de nós. Ele pede desculpas quando precisa, chama a responsabilidade quando tem que chamar. E fez isso hoje." Giuliano ainda reforçou que a arbitragem foi rigorosa no lance da expulsão, algo também apontado por outros jogadores nas redes sociais. O lateral esquerdo Kevson publicou no Instagram: "Faz parte do jogo, irmão. Estamos contigo sempre, Neymar." Outros jogadores como João Schmidt e o zagueiro Joaquim evitaram entrevistas presenciais, mas curtiram e repostaram a mensagem de Neymar no Instagram, sinalizando apoio ao colega. O post de Neymar, que já soma mais de 6 milhões de curtidas, teve como legenda: "Me desculpem, pode colocar na minha conta." Agora, a pergunta vai para você que acompanhou esse vídeo até aqui. Você acha que o Neymar merece mais uma chance no Santos, ou esse deveria mesmo ter sido o último jogo dele? Foi injusta a expulsão ou ele exagerou na vontade de decidir? E se esse foi o fim, ele termina como herói, vilão ou apenas humano? Comenta aqui embaixo a sua opinião sincera. A melhor resposta vai ser fixada no topo. Valeu e que Deus te abençoe.